Porque a orquestra Boston Typewriter está expandindo as fronteiras musicais. Desde 2004, essa orquestra inovadora encanta o público ao misturar instrumentos tradicionais com sons criados por máquinas de gravação. Imagine sinfonias mágicas, onde os ricos sons do violoncelo se entrelaçam harmoniosamente com ritmos eletrônicos e samples gerados por tecnologias modernas. Essa fusão única não só atrai um novo público para a música clássica, mas também mostra as possibilidades criativas do som. Ao incluir diferentes estilos e técnicas musicais, a orquestra desafia as ideias tradicionais sobre o que é música de orquestra. Cada apresentação se torna uma viagem emocionante, onde o público descobre a beleza do familiar e do inesperado. A abordagem ousada da orquestra levanta questões interessantes sobre o futuro da música. Veremos mais orquestras seguindo seus passos? Junte-se à discussão e explore o fascinante mundo do som. Vamos revelar a verdade sobre as cores das embalagens de produtos. Os quadrados e círculos coloridos nas embalagens não são apenas enfeites, eles são chamados de pontos de controle ou blocos de cor do impressor. Esses blocos coloridos desempenham um papel importante na embalagem. Os impressoras os utilizam para garantir que as cores nas embalagens sejam consistentes e precisas, o que é crucial para o reconhecimento da marca e a atratividade para os consumidores. Você pode pensar que eles indicam o conteúdo, como sabores ou nutrientes, mas esse não é o seu objetivo. Em vez disso, eles servem como um guia para os impressoras, assegurando que a cor da tinta seja a mesma durante todo o processo de produção. Isso significa que cada caixa de cereais ou pacote de batatas fritas que você compra parece tão vibrante e atraente quanto foi planejado. Então, da próxima vez que você pegar um lanche, lembre-se de que esses pontos coloridos estão trabalhando arduamente nos bastidores para garantir a qualidade. É possível digitar Alaska apenas com uma linha do QWERTY. Surpreendente! Alaska é o único estado do ZET cujo nome pode ser digitado usando apenas a linha superior do teclado QWERTY. Isso significa que todas as letras da palavra Alaska, A, L, A, S, C e A, estão exatamente nessa primeira linha, tornando isso um fato interessante. Imagine seus dedos dançando pelo teclado enquanto digitam o nome do estado com essa característica única. Esse aspecto curioso destaca não apenas a natureza peculiar da língua, mas também como nossas ferramentas de comunicação podem influenciar nossas experiências diárias. Enquanto a maioria dos estados, como Texas ou Flórida, exige letras de diferentes linhas, Alaska se destaca como um exemplo simples, mas fascinante. Na próxima vez que você for digitar, pense em como uma única linha pode representar uma região tão vasta e bonita. Que outras surpresas como essa você poderá descobrir? Descubra como os pássaros aproveitam a pimenta sem se queimar. Os pássaros são criaturas realmente incríveis, especialmente quando se trata de pimenta. O segredo está na capsaicina, a substância que dá ardência às pimentas. Diferente dos mamíferos, os pássaros têm uma biologia especial que lhes permite comer essas sementes picantes sem sentir ardor. Essa característica única faz com que a ração com pimenta seja uma ótima maneira de afastar esquilos e outros mamíferos que não conseguem lidar com a picância. Então, quando você espalha essas sementes picantes no seu quintal, os pássaros se deliciam com elas, desfrutando do sabor, enquanto os mamíferos se mantêm afastados, pois seus sensíveis receptores de sabor rejeitam essa iguaria ardente. Essa separação natural beneficia tanto os pássaros, que ganham um lanche nutritivo, quanto os jardineiros, que protegem suas plantas de visitantes indesejados. Não é incrível como a natureza age de forma tão inteligente? Prepare-se para se surpreender com as galinhas de seda e seus mistérios. Essas aves incríveis têm a habilidade única de criar complexas redes de seda, que desempenham uma função importante: proteger seus ovos. Embora o tipo exato de galinha de seda responsável por tecer essas estruturas misteriosas ainda seja desconhecido, a beleza e a complexidade dessas redes são verdadeiramente fascinantes. As formações de seda lembram padrões de agulhas. Todas elas têm uma forma redonda única, o que as torna ainda mais atraentes. Os cientistas ainda não observaram essas criações de perto, deixando muito espaço para curiosidade e futuras pesquisas. Imagine a surpresa quando descobrirmos como um ser aparentemente simples como uma galinha pode criar uma arte tão delicada e funcional. A seda protetora não só guarda os ovos de perigos potenciais, mas também levanta questões sobre as vantagens evolutivas que essa característica única oferece.
O que mais podemos aprender sobre essas galinhas de seda incomuns? Você consegue adivinhar o que realmente justifica o preço dos jeans Gucci? A Gucci quebrou o recorde mundial de vendas com os jeans mais caros, custando impressionantes 3.314 dólares. Essa peça icônica não é apenas um item de moda, é uma declaração ousada de estilo e luxo. Feitos com materiais de alta qualidade e detalhes cuidadosamente elaborados, esses jeans refletem o compromisso da marca com a excelência e exclusividade. O preço elevado gera debate sobre o que torna esses produtos dignos de seu valor. Alguns afirmam que é a reputação e o legado do designer, enquanto outros destacam a habilidade necessária para criar tais peças luxuosas. Curiosamente, esses jeans se tornaram uma referência de tendências no mundo da moda, tornando itens caros ainda mais desejáveis para fashionistas e colecionadores. Isso pode indicar uma mudança na percepção de valor na moda. Com o aumento de marcas entrando no mercado de luxo, nos resta refletir: quanto estamos dispostos a pagar por estilo e status? A moda muitas vezes apaga as fronteiras entre arte e comércio, e os jeans recordistas da Gucci são um exemplo marcante dessa fascinante combinação. Prepare-se para se surpreender com as tribos isoladas da Amazônia. No coração das vastas florestas tropicais, vivem algumas das últimas tribos verdadeiramente isoladas do mundo. Comunidades como os Yanomamis e os Corubos vivem em harmonia com a natureza, confiando em tradições e habilidades ancestrais para sobreviver. Elas geralmente evitam o contato com o mundo exterior, o que ajuda a preservar sua rica cultura e estilo de vida único. Seu conhecimento sobre a floresta é vasto. Eles conseguem identificar centenas de plantas, animais e recursos naturais que são importantes não apenas para a alimentação, mas também para a medicina. Muitas tribos possuem estruturas sociais interessantes, crenças complexas e línguas que permanecem em grande parte desconhecidas para o mundo exterior. No entanto, essa isolação está ameaçada pelo desmatamento e pela invasão externa, colocando em risco sua existência. Compreender e respeitar essas tribos é crucial não apenas para a sua sobrevivência, mas também para a proteção da imensa biodiversidade da floresta. Como podemos garantir que essas culturas incríveis continuem a existir? Porque o ferro domina a composição do nosso planeta. Os metais representam cerca de 75% de todos os elementos conhecidos na tabela periódica, mas o ferro se destaca como o campeão em peso. Este elemento incrível compõe 35% da Terra, a maior parte dele localizada profundamente no núcleo. A presença do ferro é importante não apenas pelo seu peso, ele desempenha um papel fundamental em muitos processos naturais. Por exemplo, o ferro é essencial para a formação do campo magnético da Terra, que nos protege da radiação solar prejudicial. Além disso, o ferro é necessário para a vida, pois é um componente importante da hemoglobina em nosso sangue, ajudando a transportar oxigênio por todo o corpo. Pensando bem, o ferro não é apenas um metal. É uma parte essencial do que torna nosso planeta único e sustenta a vida como a conhecemos. Então, da próxima vez que você ver ferro, lembre-se de que não é apenas um metal comum, mas um jogador poderoso na história da Terra. Você vai se surpreender. Chaser, o Border Collie, estabeleceu um incrível recorde de memória entre todos os animais. Chaser consegue identificar e trazer impressionantes em 1022 brinquedos pelos nomes, mostrando que algumas raças de cães, especialmente as criadas para pastoreio, têm uma inteligência excepcional. Os Border Collies são conhecidos por sua esperteza e capacidade de realizar tarefas complexas. O dono de Chaser, um psicólogo, dedicou tempo ao treinamento, demonstrando como os cães podem entender linguagem e contexto. Esse sucesso impressionante destaca não apenas as habilidades de Chaser, mas também a profunda conexão entre humanos e seus amigos de quatro patas. Imagine jogar Fetch com Chaser e ver como ela traz os brinquedos quando é chamada. Não é incrível? A memória dela desafia nossas ideias tradicionais sobre a inteligência animal e abre novas conversas sobre como entendemos e treinamos nossos pets. Você já se perguntou por que os bananas têm nomes tão curiosos? O mundo dos bananas é muito mais interessante do que você imagina. Na botânica, um cacho de bananas é chamado de mão, e cada banana individual nesse cacho é um dedo. Essa terminologia inusitada destaca a relação próxima entre essas frutas e como elas crescem. Os bananas se desenvolvem em cachos, e em uma mão geralmente há vários dedos, dependendo da variedade.
Curiosamente, os bananas não são apenas nutritivos, mas também cheios de fatos interessantes. Por exemplo, a planta do banana é na verdade uma erva, e seu fruto é classificado como uma baga. Na próxima vez que você saborear um banana, poderá surpreender seus amigos contando sobre a mão e os dedos. Não é incrível como frutas simples podem ter nomes tão únicos e complexos? Compreender esses termos acrescenta um valor extra a cada mordida. Você sabia que os camelos podem comer espinhos sem se machucar? Os camelos têm uma habilidade incrível que lhes permite comer plantas espinhosas sem se ferir. Essa característica é essencial para a sobrevivência em condições severas do deserto, onde a comida é muitas vezes escassa. A boca deles é equipada com um céu da boca duro e resistente, que funciona como um escudo, permitindo que mastiguem vegetação espinhosa sem danos. Imagine como é difícil lidar com o calor intenso e a falta de recursos, enquanto ainda encontra maneiras de se alimentar de plantas que afastariam outros animais. Essa habilidade única não só fornece alimento aos camelos, mas também ajuda a manter o delicado equilíbrio dos ecossistemas do deserto. Ao consumir plantas espinhosas, os camelos desempenham um papel no controle do crescimento das plantas e na fertilização do solo através de seus excrementos. Sua adaptação extraordinária demonstra as maravilhas da evolução, mostrando como os seres vivos podem prosperar em condições adversas. Na próxima vez que você ver um camelo, pense em como esses seres são incríveis em se adaptar para sobreviver em um mundo onde muitos teriam dificuldades. Não é impressionante? Você sabia que a Grande Barreira de Coral é imensa? Essa incrível maravilha natural, localizada na costa da Austrália, é a maior estrutura feita pelo homem na Terra. Com mais de 400 quilômetros de extensão, ela não é apenas enorme, é um ecossistema vital, repleta de vida. Milhares de espécies marinhas habitam aqui, incluindo corais coloridos, peixes e grandes animais como tartarugas e tubarões. O Recife desempenha um papel crucial na manutenção da saúde dos nossos oceanos. Infelizmente, ele está ameaçado pelas mudanças climáticas, poluição e atividades humanas. Por isso, os esforços para sua proteção são mais importantes do que nunca. Medidas como a redução das emissões de carbono e a proteção dos habitats marinhos podem ajudar a preservar esse tesouro natural para as futuras gerações. Imagine-se nadando com um snorkel em águas cristalinas e vendo as cores vibrantes do Recife de perto. Proteger a Grande Barreira de Coral não é apenas preservar um ambiente bonito, é também garantir a sobrevivência de inúmeras espécies e manter o equilíbrio dos ecossistemas do nosso planeta. Então, como todos nós podemos contribuir para essa causa? Já pensou por que a donzela de ferro nos fascina? A donzela de ferro é um dos dispositivos de tortura mais notórios da história, capturando a imaginação com seu design assustador. Imagine uma grande estrutura semelhante a um caixão que parece inofensiva por fora, mas dentro abriga uma realidade horrível. Uma vez que a vítima era confinada lá dentro, ela se deparava com pontas afiadas saindo de todos os ângulos, sem espaço para escapar e garantindo um sofrimento torturante. Esse dispositivo aterrorizante não foi feito para uma morte rápida. Em vez disso, causava um destino prolongado e agonizante, refletindo as medidas extremas que algumas culturas antigas recorriam na busca por punição. Curiosamente, enquanto a donzela de ferro é frequentemente envolta em histórias que misturam fato e ficção, historiadores debatem seu uso real. Foi realmente utilizada como um instrumento de tortura ou é apenas um produto de narrativas sombrias? De qualquer forma, a imagem deste armário espinhoso se tornou um símbolo da crueldade humana e dos cantos mais sombrios da criatividade. Felizmente, tais práticas brutais agora pertencem às páginas da história, mas a donzela de ferro permanece um lembrete sombrio de uma época em que a punição não conhecia limites. Qual é o segredo da incrível riqueza de Augusto César? Augusto César é lembrado na história como talvez o homem mais rico de todos os tempos, com estimativas de sua fortuna chegando a impressionantes 4,6 trilhões de dólares, se considerarmos a economia atual. Como ele conseguiu acumular tanta riqueza? Como o primeiro imperador romano, a riqueza de César vinha principalmente de duas fontes: impostos e conquistas militares. Seu governo marcou um grande ponto de virada para Roma, iniciando uma era de ouro caracterizada por prosperidade econômica e expansão. Ao implementar sistemas tributários eficientes e conquistar vastos territórios, ele não apenas encheu os cofres romanos, mas também fortaleceu seu poder. Isso lhe permitiu financiar grandes projetos de infraestrutura.
apoiar as artes e criar uma economia robusta, próspera no comércio por todo o Mediterrâneo. A habilidade de Augusto em combinar astúcia política com poder militar transformou Roma na principal império, e seu tesouro permanece incomparável até hoje. O que podemos aprender com seu legado de riqueza e poder? Difícil de acreditar, mas os guerreiros astecas usavam o macuahuitl. Esta impressionante arma era feita de obsidiana, um vidro vulcânico conhecido por sua afiação. Os conquistadores espanhóis ficaram admirados com o design do macuahuitl quando o encontraram durante suas conquistas no século XVI. Com uma base de madeira e lâminas afiadas de obsidiana nas bordas, essa arma podia cortar carne, causando ferimentos devastadores aos inimigos. Ao contrário das espadas comuns da época, os macuahuitls eram feitos para golpes brutais, mostrando a habilidade dos astecas em trabalhar com materiais e armas. Os guerreiros usavam essas ferramentas em combinação com sua agilidade e estratégia, tornando-os adversários temíveis em batalha. A eficácia do macuahuitl não só destaca a inventividade dos astecas, mas também marca um importante capítulo na história da guerra. Como essa habilidade excepcional influenciou as batalhas ao longo da história. Você pode acreditar que existe um cânion gigante em Marte. Esse incrível cânion, chamado Valles Marineris, se estende por impressionantes 4.000 quilômetros, quase a mesma distância da costa leste à costa oeste dos Keita. Na sua parte mais profunda, Valles Marineris chega a 7 quilômetros de profundidade, mais de 5 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Imagine como é estar na borda e olhar para esse abismo. Cientistas acreditam que esse colossal cânion não se formou pela erosão da água, como muitos cânion na Terra, mas sim por fissuras tectônicas, mostrando a dinâmica geológica de Marte. Essa descoberta nos dá informações valiosas sobre a paisagem marciana e sua história. Valles Marineris não é apenas uma atração, é um registro do passado de Marte, ajudando os cientistas a desvendar os mistérios do nosso planeta vizinho e seu potencial para a vida. Sim, absolutamente. Os cães têm um olfato incrível, que é de 10.000 a 100.000 vezes mais sensível que o dos humanos. Essa habilidade extraordinária vem de seus narizes únicos, que possuem uma estrutura complexa, com muitos receptores olfativos. Enquanto os humanos têm cerca de 5 milhões de receptores olfativos, os cães têm cerca de 300 milhões. Isso lhes permite detectar cheiros em quantidades muito pequenas, tornando-os excepcionais em tarefas como operações de busca e salvamento, ou na detecção de doenças como o câncer. Além disso, a parte do cérebro dos cães, responsável pela percepção de cheiros, é muito maior do que a dos humanos, destacando a importância do olfato para eles. O olfato aguçado dos cães os ajuda não só a encontrar comida ou seus donos, mas também a perceber o mundo de uma maneira completamente diferente. Não é incrível como os cães conseguem sentir cheiros que mal conseguimos imaginar? Um fato interessante sobre a Fossa das Marianas. Essa incrível formação subaquática no Oceano Pacífico é o ponto mais profundo da Terra, atingindo cerca de 7 milhas de profundidade. Para comparação, se você jogasse o Everest nessa fossa, a montanha ainda estaria completamente submersa, com milhas de água acima dela. Esse ambiente extremo cria uma pressão colossal e total escuridão, tornando-o um dos lugares mais difíceis de explorar. Apesar dessas condições severas, a fossa abriga criaturas surpreendentes e únicas, muitas das quais se adaptaram de maneiras impressionantes. Por exemplo, alguns organismos desenvolveram proteínas especiais para sobreviver à alta pressão, enquanto outros podem emitir luz para se orientar na escuridão. Os cientistas continuam a desvendar os mistérios desse mundo profundo. Então, quem sabe que outras formas de vida incríveis estão esperando para serem descobertas na Fossa das Marianas? Descubra o que realmente contribui para o incrível nível de alfabetização em Cuba. Com mais de 99% de alfabetização, Cuba se destaca no cenário mundial como um exemplo de educação. Essa conquista impressionante não é apenas um número, reflete o compromisso total de tornar a educação acessível a todos os cidadãos. Desde a Revolução Cubana em 1959, o governo prioriza a educação, implementando um sistema que garante ensino gratuito, desde a escola primária até a universidade. Os professores em Cuba são altamente qualificados e apaixonados pelo que fazem, garantindo uma educação de qualidade para os alunos desde cedo. Além disso, o foco de Cuba na alfabetização vai além da leitura e escrita. Também desenvolve o pensamento crítico e a consciência cultural.
Como resultado, os cubanos adquirem as habilidades necessárias para ter sucesso na sociedade. Como uma pequena ilha conseguiu alcançar um sucesso tão impressionante na educação? Você já viu a maior floresta do mundo? A floresta boreal da Rússia, conhecida como taiga, cobre impressionantes 1,5 milhão de milhas quadradas. Essa vasta área é composta principalmente por árvores coníferas como abetos, pinheiros e firas, criando uma paisagem verdejante deslumbrante. A floresta boreal desempenha um papel crucial no ecossistema do nosso planeta. Ela absorve grandes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Aqui vive uma diversidade de vida selvagem, de lobos e ursos a aves migratórias. A taiga também possui recursos valiosos, como madeira e minerais, tornando-a importante não apenas para a natureza, mas também para a economia. No entanto, essa floresta magnífica enfrenta desafios, incluindo o desmatamento e os efeitos das mudanças climáticas, que ameaçam seu frágil equilíbrio. Ao explorarmos a beleza e a importância da floresta boreal da Rússia, é fundamental lembrar que sua preservação é vital tanto para as espécies locais quanto para o nosso clima global. Como podemos proteger esse incrível ecossistema para as futuras gerações? Você já se perguntou por que os cães adoram brinquedos que fazem barulho? Pode parecer surpreendente, mas os sons desses brinquedos lembram os de pequenos animais. Essa ligação instintiva vem de seus ancestrais, já que os cães domésticos descendem dos lobos. Quando os cães ouvem esse chiado familiar, seu instinto de caça é ativado. Para eles, esses sons podem trazer alegria e curiosidade, pois lembram a presa, como roedores. Portanto, quando seu amigo peludo pula em cima do brinquedo barulhento, ele não está apenas brincando, ele também está mostrando seu lobo interior. Esse comportamento revela como instintos e brincadeiras se cruzam no mundo dos cães. Na próxima vez que seu filhote ficar louco por um brinquedo que faz barulho, lembre-se de que não é apenas diversão. Isso está ligado à sua natureza primitiva. Não é incrível como nossos pets permanecem conectados ao seu legado selvagem? Você já se perguntou por que os camelos são tão únicos? Enquanto a maioria das pessoas imagina um camelo de corcova única, na verdade existem dois tipos que vale a pena conhecer: o dromedário e o camelo bactriano. O dromedário, caracterizado por sua corcova proeminente, domina a população de camelos do mundo, representando cerca de 90%. Essa criatura resistente prospera nos desertos escaldantes do norte da África e do Oriente Médio, conseguindo surpreendentemente passar longos períodos sem água. Quando finalmente encontra uma fonte de água, pode beber impressionantes 30 galões de uma vez. Em contraste, o camelo bactriano, reconhecido por suas duas corcovas distintas, vive nos desertos frios da Ásia Central. Essas corcovas servem como reservas de energia, armazenando gordura que sustenta o camelo em tempos difíceis, quando a comida é escassa. Ambas as espécies possuem adaptações notáveis, que permitem que prosperem em condições extremas. Por exemplo, seus pés únicos evitam que afundem na areia, enquanto sobrancelhas espessas e cílios longos protegem seus olhos das partículas de areia. Não é fascinante como a evolução moldou esses animais extraordinários para sobreviver em alguns dos ambientes mais desafiadores da Terra? Você já provou a magia do kimchi? Este prato querido não é apenas um acompanhamento saboroso, é uma base da cultura coreana, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial em 2013. O kimchi é mais do que apenas legumes fermentados, representa tradição, comunidade e mudanças sazonais. Todo outono, famílias na Coreia se reúnem para preparar o kimchi, um processo conhecido como kimjong, garantindo que tenham o suficiente para enfrentar os meses frios do inverno. Imagine as cores vibrantes do repolho napa, rabanetes e especiarias se unindo em um grande esforço comunitário. A preparação geralmente envolve cada membro da família assumindo tarefas específicas, como cortar os legumes ou misturar a pasta de pimenta saborosa. Uma vez montado, o kimchi é guardado para fermentar, desenvolvendo seu sabor azedo característico, rico em probióticos, tornando-se uma adição saudável a qualquer refeição. Essa experiência compartilhada não apenas fortalece os laços familiares, mas também conecta pessoas de diferentes gerações à medida que passam receitas e técnicas secretas. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de kimchi, lembre-se de que não é apenas comida, é um pedaço da história e da cultura. Você sabia sobre a estratégia única de pagamento de atores de Spielberg?
Steven Spielberg é conhecido por suas ideias inovadoras no cinema, e uma de suas estratégias mais interessantes diz respeito à forma como ele paga os atores. Em vez de um pagamento tradicional antecipado, Spielberg frequentemente oferece aos atores a opção de receber uma porcentagem dos lucros do filme, ao invés de um salário fixo. A lógica por trás desse método é simples. Se o filme não for bem nas bilheteiras, os atores também não ganham. Essa abordagem única cria um forte incentivo para todos os envolvidos promoverem o filme e buscarem seu sucesso. Ela não só alinha os interesses de produtores e atores, mas também fomenta o espírito de equipe no set de filmagem. Alguns atores apoiam totalmente esse modelo, entendendo que um filme de sucesso pode gerar uma receita significativa. No entanto, isso vem com riscos, já que um fracasso significa não receber salário. A estratégia de Spielberg pode parecer incomum, mas ela reafirma sua confiança nos projetos que ele realiza e no talento com o qual colabora. Dublin, a vibrante capital da Irlanda, tem um rico legado literário e é o berço de muitos autores famosos, como James Joyce, Oscar Wilde e Samuel Beckett. A atmosfera única da cidade, suas ruas históricas e pubs animados inspiraram esses gigantes da literatura a criar obras que tocaram o coração de leitores ao redor do mundo. James Joyce, conhecido por seu inovador romance Ulisses, levou seus leitores pelas ruas de Dublin, capturando sua essência com detalhes sutis. Oscar Wilde encantou com seu humor e charme, enquanto Samuel Beckett apresentou ao mundo a literatura do absurdo em sua peça Esperando Godot. A influência desses escritores ainda é sentida, tornando Dublin um lugar importante para os amantes da literatura. Os visitantes podem explorar locais como o Museu dos Escritores de Dublin e o famoso Literary Pub Crawl, que celebram a incrível contribuição da cidade à literatura. Então, da próxima vez que você pensar em grandes escritores, lembre-se do papel único de Dublin na formação de sua inspiração. Difícil de acreditar, mas o Napster mudou a música para sempre. Em 1999, o Napster surgiu e transformou a forma como ouvimos e compartilhamos música, atraindo rapidamente impressionantes 26,4 milhões de usuários. Este aplicativo de compartilhamento de arquivos permitiu que as pessoas trocassem músicas online com facilidade, mudando fundamentalmente o cenário da indústria musical. Antes do Napster, comprar música significava ir à loja para CDs ou fitas cassete, mas de repente, com apenas alguns cliques, os usuários podiam baixar faixas gratuitamente, levando a uma revolução no acesso à música. Artistas e gravadoras foram pegos de surpresa, já que os métodos tradicionais de distribuição foram virados de cabeça para baixo. Novos artistas encontraram uma plataforma para mostrar seu trabalho, enquanto ouvintes podiam explorar gêneros e faixas que talvez nunca tivessem conhecido antes. No entanto, essa nova forma de compartilhar música também gerou debates acalorados sobre direitos autorais e royalties, desafiando a própria base de como a música era monetizada. Apesar de seu fechamento em 2001, o legado do Napster continua vivo. Ele abriu caminho para serviços de streaming, como o Spotify e Apple Music, que mudaram novamente nossa relação com a música. Então, da próxima vez que você clicar em play em uma playlist, lembre-se da jornada incrível que começou com o Napster. O que realmente impulsiona o incrível sucesso da Toyota? Em 2012, a Toyota fez história ao se tornar o primeiro fabricante de automóveis a produzir impressionantes 10 milhões de veículos em apenas um ano. Esse marco confirma seus métodos inovadores de produção e compromisso com a qualidade, mas não pararam por aí. Desde sua fundação, a Toyota já fabricou cerca de 300 milhões de carros. Esse número impressionante representa não apenas a quantidade, mas também a confiança e satisfação de inúmeros clientes ao redor do mundo. Ao melhorar constantemente a eficiência e adotar novas tecnologias, a Toyota se tornou uma pioneira na indústria automotiva. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e tecnologias híbridas, como o popular Prius, demonstra sua visão de um futuro mais verde. Como a Toyota conseguiu manter um crescimento tão notável, adaptando-se às mudanças nas demandas do mercado e preferências dos consumidores. Sua trajetória é um exemplo fascinante de resiliência e inovação diante das dificuldades. Os segredos de beleza da Roma Antiga eram mortalmente perigosos. Na Roma Antiga, as pessoas eram obcecadas em parecer o melhor possível, e uma das maneiras mais populares era o uso de pomadas à base de chumbo branco. Essas pomadas prometiam resolver vários problemas de pele, como acne e cicatrizes, dando aos usuários o desejado tom pálido.
No entanto, muitos não percebiam a verdade sombria por trás desse ideal de beleza. O ingrediente principal era o chumbo, um metal extremamente tóxico. Com o tempo, o uso dessas pomadas causava sérios problemas de saúde, incluindo envenenamento por chumbo. A busca pela beleza tinha um preço terrível, destacando até onde as pessoas estavam dispostas a ir para se adequar aos padrões de beleza, mesmo arriscando sua saúde. Este capítulo fascinante, mas alarmante da história, nos lembra que as tendências de moda podem esconder consequências perigosas. Será que a busca pela perfeição ainda representa riscos semelhantes hoje? O que deu errado nas ações do governo do século XVIII? O século XVIII foi um período de grandes mudanças e agitações, e muitas ações do governo foram criticadas por erros graves. Historiadores afirmam que esses equívocos tiveram um impacto profundo e duradouro na sociedade, moldando a percepção do poder por séculos. Por exemplo, a negligência em relação aos crescentes problemas da população levou a um abismo entre os cidadãos e seus líderes. Eventos como a Revolução Americana mostraram como reclamações ignoradas podem provocar agitações em massa, afetando a forma como os futuros governos se comunicam e garantem transparência para com os cidadãos. Essas observações críticas nos lembram que as decisões do governo podem impactar profundamente as estruturas sociais, as relações e a confiança das pessoas a quem serve. Ao refletirmos sobre os governos do passado, podemos nos perguntar: que lições podemos aprender para melhorar a situação política atual? Você assistiu ao drama da BBC em 2011? Nesse ano, houve um incidente significativo quando Richard Hammond, um conhecido apresentador da BBC, fez comentários depreciativos sobre os mexicanos durante um de seus programas. Essas observações desagradaram a muitos, gerando raiva e polêmica. Em resposta, o embaixador do México no Reino Unido apresentou uma queixa formal contra a BBC. O embaixador exigiu um pedido de desculpas público, ressaltando a importância de um diálogo respeitoso na mídia. Esse incidente destacou a responsabilidade dos veículos de comunicação em promover a sensibilidade cultural e o entendimento. Embora muitos telespectadores pudessem ver esses comentários como uma simples diversão, as consequências mostraram o poder das palavras e seu impacto nas relações internacionais. Como uma declaração pode influenciar a percepção de países? Essa situação lembrou a todos que o humor, embora muitas vezes sirva como uma ponte, pode se tornar uma barreira quando se torna ofensivo. A BBC teve que lidar com essa questão delicada com cautela, demonstrando a necessidade de os meios de comunicação refletirem sobre seu papel e influência na formação da opinião pública. Acredite ou não, o Atlas do Oceano é imenso. Esta incrível escultura subaquática é a maior do mundo, com impressionantes 5 metros de altura e pesando 60 toneladas. Ela está localizada nas águas cristalinas das Bahamas e foi instalada em 2014. Não é apenas uma obra de arte, é um poderoso símbolo dos problemas que nossos oceanos enfrentam devido às mudanças climáticas. Com o tempo, o Atlas do Oceano se torna não só um espetáculo para mergulhadores e snorkelers, mas também um importante habitat para diversas criaturas marinhas, gradualmente se transformando em um recife artificial que promove a biodiversidade e ajuda a restaurar o ecossistema local. O objetivo da escultura vai além da estética, nos levando a refletir sobre nosso papel na proteção desses ambientes oceânicos vitais. Ao mergulhar nas águas azuis, você pode apreciar não apenas a beleza desta grandiosa obra, mas também o significado mais profundo que ela carrega. Como a arte se entrelaça com a conservação ambiental em formas tão impressionantes. Você sabia que a canhoto tem raízes antigas? Descobertas arqueológicas mostram que cerca de 10% das pessoas ao longo da história foram canhotas. Esse fato interessante indica uma base biológica de longa data para a canhoto, e não uma tendência recente. Pesquisadores encontraram ferramentas antigas, como machados especializados, que claramente foram feitas para canhotos. Isso mostra que nossos antepassados entendiam as necessidades únicas dos canhotos, indicando que a canhoto era reconhecida até mesmo na pré-história. A canhoto é frequentemente cercada de mitos e equívocos, mas essas descobertas ressaltam sua existência natural. Compreender o lugar da canhoto na história nos ajuda a valorizar a diversidade das características humanas. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que escreve com a mão esquerda, lembre-se, eles fazem parte de uma longa tradição que tem milhares de anos. Você sabia que a Estátua da Liberdade foi um farol?
Essa famosa estátua, criada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, foi inaugurada em 1886 para receber imigrantes que chegavam aos Esseru-Krakauka. A altura da estátua é de 46 metros e com o pedestal chega a 93 metros. Ela ocupa um lugar importante na história americana. A França presenteou essa incrível obra de arte aos Capas-Fanewa, em homenagem à independência americana, simbolizando a amizade entre os dois países. Curiosamente, a Estátua da Liberdade tinha uma cor marrom brilhante devido à superfície de cobre. Com o tempo, o cobre oxidou, dando à estátua o conhecido tom verde. Essa transformação não só a torna mais charmosa, mas também conta uma história de resistência. Hoje, ela se ergue orgulhosamente no porto de Nova York, continuando a inspirar milhões com sua mensagem de esperança e liberdade. Você consegue imaginar quantas pessoas admiraram sua beleza e importância? Por que chamamos os pontos do dado de pips? Os pequenos pontos no dado, conhecidos como pips, têm uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Essas marquinhas não são apenas decorativas, elas são essenciais para garantir um jogo justo nos jogos de azar com dados. Civilizações antigas, desde os egípcios até os chineses, criaram dados com esse sistema simples e eficaz para representar números. Cada pip corresponde a um valor específico, facilitando para os jogadores entenderem rapidamente o resultado da jogada. Esse design se manteve ao longo do tempo, provando que às vezes as ideias mais simples são as mais eficazes. Seja em jogos de tabuleiro com amigos ou em lançamentos de dados em cassinos, esses pips desempenham um papel fundamental na honestidade e na diversão do jogo. Não é incrível como um pequeno ponto pode impactar tanto nosso prazer em jogar? A eterna atração dos dados está na sua história e na antiga tradição de lançá-los para a sorte. Acredite ou não, a Intel mudou a tecnologia para sempre. Fundada em 1968 pelos inovadores Robert Noyce e Gordon Moore, a Intel rapidamente se tornou um jogador-chave no mundo da computação. Apenas 3 anos depois, em 1971, a empresa lançou o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercialmente bem-sucedido. Esse chip revolucionário transformou o funcionamento das máquinas, tornando os computadores mais acessíveis e versáteis. Antes do microprocessador, os computadores eram dispositivos grandes que só especialistas podiam usar. O Intel 4004 abriu caminho para dispositivos mais compactos e potentes, que podiam ser colocados em uma mesa e usados por qualquer pessoa. Com o aumento da demanda por computadores pessoais, os microprocessadores da Intel se tornaram o coração de quase todos os dispositivos, de laptops a smartphones. Hoje, o legado da Intel continua a moldar a tecnologia moderna, pois seus processadores alimentam milhões de dispositivos em todo o mundo. A influência dessa inovação é inegável. A Intel lançou as bases para o mundo tecnológico que desfrutamos hoje. Quais outros avanços tecnológicos, na sua opinião, definirão nosso futuro? É possível imaginar a Escócia sem gaita de foles? Este instrumento icônico é um símbolo da cultura escocesa, rica em história e energia. A gaita de foles, frequentemente ouvida em casamentos, festivais e homenagens, tem raízes que remontam a centenas de anos. Tradicionalmente, é feita de madeira, couro e cana, e seu som ecoa pelas montanhas e planícies escocesas, encantando e animando as multidões. Músicos habilidosos conseguem criar uma variedade de melodias, desde lamentos emocionantes até músicas de dança animadas. O som da gaita de foles provoca emoções e nostalgia, despertando um sentimento de orgulho e pertencimento nos escoceses. Em eventos como o Festival de Edimburgo e os Jogos das Terras Altas, as apresentações de gaita de foles se tornam um verdadeiro espetáculo, imergindo o público nas tradições únicas da Escócia. Seu papel vai além do simples entretenimento. A gaita de foles representa a identidade nacional e a resiliência. Mesmo hoje, músicos continuam a inovar, respeitando tradições centenárias e atraindo novas audiências ao redor do mundo. Portanto, da próxima vez que você ouvir essas notas emocionantes, lembre-se de quão profundamente a gaita de foles está ligada ao espírito e ao legado da Escócia. É verdade que a Terra pode encolher até 1 centímetro? Os buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos do universo. Eles são áreas extremamente densas no espaço, onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar.
Imagine se pudéssemos encolher nosso planeta Terra em um buraco negro. Se isso fosse possível, o diâmetro da Terra seria reduzido a apenas 1 centímetro. Essa transformação incrível destaca a densidade impressionante dos buracos negros. Para comparação, o Sol, que é muito maior que a Terra, também se tornaria um buraco negro se fosse encolhido a um tamanho semelhante. O processo de transformação em um buraco negro geralmente ocorre quando estrelas massivas esgotam seu combustível e colapsam sob sua própria gravidade, resultando em um ponto de densidade infinita, conhecido como singularidade. Os buracos negros podem variar em tamanho, desde pequenos formados por estrelas em fim de vida, até buracos negros supermassivos que estão nos centros das galáxias. Estudar esses fenômenos cósmicos não só amplia nossa compreensão da física, mas também desperta interesse sobre o destino final do nosso planeta. Na antiguidade, a seda não era apenas um tecido luxuoso, mas uma moeda valiosa. Sua beleza brilhante e texturas complexas a tornavam extremamente desejada, muitas vezes mais valorizada que ouro e prata. Funcionários chineses recebiam seda como pagamento e a usavam como tributo aos imperadores, destacando sua importância na economia. A famosa Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais, ajudou a espalhar a seda além da China, influenciando culturas e economias ao redor do mundo. Devido à sua raridade e ao processo trabalhoso de produção, a fabricação da seda era um segredo bem guardado, o que aumentava sua atratividade. A seda era mais do que um tecido, simbolizava riqueza, poder e sofisticação. Até hoje, a seda continua sendo um material valioso, criando uma rica história que conecta civilizações antigas ao nosso mundo moderno. Não é incrível como um simples fio pode impactar tanto a história? Vamos revelar a verdade sobre o touro de bronze. Na Grécia Antiga, um tirano chamado Falares inventou uma maneira horrível de assustar potenciais criminosos. Ele queria usar o medo como forma de controle, então criou um terrível instrumento de tortura conhecido como touro de bronze. Esse dispositivo era uma estrutura oca de bronze, feita na forma de um touro gigante. A ideia era macabra. A pessoa era trancada dentro e um fogo era aceso embaixo, fazendo-a queimar viva. O design não era apenas cruel, mas também transformava os gritos da vítima em sons que lembravam o rugido de um touro, criando um espetáculo aterrorizante. Falares acreditava que essa cena horrenda infundiria medo em seus súditos e preveniria crimes de forma eficaz. No entanto, essa forma cruel de punição levanta importantes questões éticas. Até onde estamos dispostos a ir em nome da lei e da ordem? Prepare-se para competições incríveis de comer. Até 2011, nos parques de diversões Six Flags no EUA, havia um concurso inusitado e um tanto estranho, onde participantes corajosos competiam para comer baratas. Eles tinham apenas 5 minutos para comer o máximo possível, testando os limites de seus estômagos e coragem. Esse concurso peculiar atraía amantes de emoções e aqueles em busca de experiências únicas. Mas após um trágico incidente que resultou na morte de um participante, o evento foi cancelado para sempre. Isso nos lembra que algumas competições podem ser mais extremas do que divertidas. Embora competições de comer continuem a entreter pessoas em todo o país, o concurso de comer baratas permanece uma parte inusitada da história dos parques de diversões, despertando curiosidade e preocupação. Você teria coragem de participar de um concurso assim? Você consegue imaginar uma desobediência assim em um lugar escuro? Após a Segunda Guerra Mundial, quando as forças aliadas libertaram os campos de concentração, encontraram uma mensagem assustadora, mas poderosa, escrita na parede de uma cela. Se existe um Deus, ele deve me pedir desculpas. Essa frase marcante fala sobre a desesperança e o sofrimento que os prisioneiros do Holocausto enfrentaram. Reflete os profundos sentimentos de traição e abandono que muitos sentiram em seus momentos mais sombrios. Essa afirmação expressa um profundo sentimento de desespero em relação à divindade, sugerindo que mesmo na dor extrema, algumas pessoas mantinham seu espírito de luta. A própria existência desse grafite serve como um poderoso lembrete da resiliência do espírito humano, mesmo diante de horrores inimagináveis. Isso levanta questões importantes sobre fé, moralidade e a natureza do sofrimento. Como podemos reconciliar a existência de um Deus bondoso com os horrores que testemunhamos durante a guerra? Essa inscrição tocante continua a ressoar, convidando todos nós a refletir sobre nossas crenças
e sobre a resistência daqueles que sofreram. Descubra o rico legado dos nomes irlandeses. Você sabia que os prefixos O e Mac têm um papel importante na cultura irlandesa? Esses prefixos não são apenas sílabas, eles conectam as pessoas às suas famílias e clãs. Por exemplo, O'Sullivan significa descendente de Sullivan, enquanto McCarthy se traduz como filho de Carthy. Esse sistema de nomes não só homenageia os ancestrais, mas também fortalece o sentimento de pertencimento entre as pessoas de origem irlandesa. Imagine como os nomes podem contar histórias sobre sua história e raízes. Até hoje, muitas pessoas orgulhosamente carregam esses nomes, sentindo uma profunda conexão com o seu legado. Essa tradição destaca a importância da família e da comunidade na cultura irlandesa, lembrando-nos de como os nomes podem moldar nossa identidade. Quando as pessoas se deslocam pelo mundo, esses prefixos ajudam a manter suas conexões, servindo como uma ponte entre gerações. Portanto, da próxima vez que você ouvir um nome irlandês, lembre-se de que não é apenas um rótulo, é parte da história familiar de alguém e um lembrete de sua linhagem. Difícil de acreditar, mas FDR quebrou normas presidenciais. Franklin D. Roosevelt, frequentemente chamado de FDR, foi o único presidente do Zeuara a ocupar o cargo por mais de 2 mandatos. Ele assumiu em 1933 durante a Grande Depressão, trazendo esperança e mudanças, guiando o país através de dificuldades econômicas e da Segunda Guerra Mundial. Seu notável mandato durou mais de 12 anos e ele permaneceu no cargo até sua morte em 1945. Esse período sem precedentes ocorreu antes da implementação de quaisquer restrições formais de mandato, que foram estabelecidas pela Vestes de Segunda Emenda em 1951, em parte em resposta ao seu longo tempo no poder. O estilo de liderança de FDR e sua política inovadora, conhecida como Novo Curso, solidificaram sua reputação como uma figura poderosa na história americana. Muitos ainda se perguntam como seu longo mandato influenciou as práticas políticas modernas e se é razoável que líderes sirvam por tanto tempo. O que você pensa sobre limites de mandato para presidentes? Um fato interessante sobre as reivindicações de mineração de Elon Musk. Em 2020, o inovador tecnológico Elon Musk destacou a necessidade de mineração extrema para atender a crescente demanda por baterias de veículos elétricos, VE. Embora os VEs sejam elogiados por seu papel na redução das emissões de gases de efeito estufa, a declaração de Musk levantou questões sobre as consequências ambientais associadas a essa mineração em larga escala. A extração de minerais como lítio e cobalto, essenciais para as baterias de VEs, muitas vezes resulta em degradação significativa da terra, escassez de água e poluição nas áreas ao redor das minas. Muitos ecologistas estão alarmados com os danos a longo prazo que essas práticas podem causar, questionando se os benefícios da redução das emissões realmente superam os custos ambientais. À medida que a sociedade avança em direção a um futuro mais sustentável, o equilíbrio entre fontes de energia renováveis e os métodos de produção se torna mais importante do que nunca. Conseguiremos encontrar maneiras de garantir nosso futuro sem prejudicar o planeta? Você sabia que Scar já se chamou Taka? Esse personagem do filme da Disney, O Rei Leão, tem uma história rica que dá profundidade ao seu papel de vilão. Originalmente, ele se chamava Taka, que em Swahili significa lixo, e esse nome sugere como ele foi rejeitado e ignorado na infância. Taka era o irmão mais novo de Mufasa, destinado à grandeza, mas sofria de sentimentos de inferioridade e inveja. Essas experiências internas foram a base de sua transformação em Scar, o cruel e astuto antagonista que conhecemos hoje. A cicatriz em seu rosto é um reflexo físico de seus conflitos internos e da escuridão que o consome. O contraste entre seu nome de infância e sua essência vilanesca destaca como o poder, a traição e a inveja podem distorcer o caráter de uma pessoa. A jornada de Scar nos lembra das complexidades de cada vilão. Alguns podem começar nas sombras, mas podem ascender à glória sombria, movidos por sua própria dor. O que realmente faz os cães ouvirem melhor? Acontece que os cães têm uma incrível habilidade de captar nuances na nossa voz, especialmente quando usamos certas palavras. Essa habilidade única os ajuda a se conectar conosco e a entender melhor os comandos, fortalecendo o vínculo com seus donos.
Por exemplo, quando um cão ouve uma palavra familiar, como sentar ou petisco, dita com entusiasmo ou carinho, ele não apenas reconhece o som, mas também reage com base na confiança que tem em nós. Essa confiança crescente faz com que eles prestem mais atenção no que dizemos. Curiosamente, a forma como nos expressamos pode até influenciar a capacidade deles de aprender e reagir. Portanto, quando nos comunicamos de maneira brincalhona com nossos amigos peludos, isso aumenta a compreensão e a vontade de participar. É como uma conversa que os alegra. Não é incrível como nossa voz pode impactar tanto o aprendizado deles, quanto a conexão que temos? Saboreie seu prato. Descubra a louça comestível. Imagine desfrutar de uma refeição em pratos que você pode comer. Uma empresa polonesa criou uma linha incrível de louça comestível feita de trigo. Esses pratos e tigelas inovadores são interessantes e ecológicos. Quando você terminar seu delicioso almoço, pode simplesmente crocá-lo, em vez de jogá-lo no lixo. Essa opção biodegradável ajuda a reduzir o desperdício e traz um toque especial à refeição. Feitos com ingredientes naturais, esses pratos comestíveis têm diferentes sabores, permitindo que você desfrute da harmonia com sua comida. Essa ideia não só inspira experiências culinárias, mas também promove a sustentabilidade, um tema importante hoje em dia. Enquanto nosso planeta enfrenta problemas ambientais, a louça comestível pode ser um passo divertido em direção a práticas mais ecológicas. Quem diria que o jantar poderia ser tão saboroso e sustentável? Você sabia que em 1788, o general austríaco Johann von Köhler dormiu durante uma batalha? No meio do caos, ele perdeu sua ordem, o que resultou em um incidente surpreendente. Enquanto ele cochilava, suas tropas ficaram confusas e começaram a achar que seus companheiros eram inimigos. Essa confusão levou a um trágico tiroteio entre eles, e os soldados começaram a lutar uns contra os outros, em vez de combater o verdadeiro inimigo. Quando o general Köhler finalmente acordou, milhares de seus soldados já tinham morrido e os inimigos nem estavam por perto. Essa reviravolta estranha destaca a importância da liderança em combate e mostra como tudo pode sair do controle rapidamente quando a comunicação falha. Quem poderia imaginar que um simples erro poderia ter consequências tão devastadoras? Esse evento permanece como um lembrete inquietante da imprevisibilidade da guerra. Prepare-se para se surpreender com os mistérios do Mar Negro. Este incrível corpo d'água possui uma camada profunda e interessante chamada zona anaeróbica, que começa a cerca de 150 metros de profundidade. A característica dessa zona é a ausência de oxigênio, criando condições ideais para a preservação de materiais orgânicos. Imagine naufrágios e artefatos antigos, com mais de 2.000 anos, repousando tranquilamente no fundo do oceano, sem se decompor. Arqueólogos mergulharam nas profundezas do Mar Negro e encontraram navios e tesouros que contam a história do nosso patrimônio marítimo. Com um rico arquivo subaquático, o Mar Negro oferece uma visão única do passado, difícil de encontrar em outros lugares do planeta. Quais mistérios ainda podem estar esperando para serem descobertos em suas profundezas? E se eu te contar sobre um urso chamado Winnipeg? Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado canadense, o tenente Harry Colborne, encontrou um adorável filhote de urso negro enquanto servia no Canadá. Ele decidiu levar o filhote para casa e o nomeou de Winnipeg, em homenagem à sua cidade natal. Esse pequeno urso rapidamente conquistou os corações do batalhão de Colborne, tornando-se não apenas um animal de estimação, mas um mascote querido que alegrava os momentos difíceis. Winnipeg era uma verdadeira companheira, frequentemente vista vagando pelo acampamento e brincando com os soldados. Após a guerra, Colborne a levou para o zoológico de Londres, onde ganhou ainda mais fãs. Um desses fãs era um menino chamado Christopher Robin Milne. Inspirado em suas visitas ao zoológico, o pai de Christopher, A.A. Milne, criou o famoso personagem Winnie the Pooh, baseado na natureza carinhosa e brincalhona de Winnipeg. Não é incrível como a conexão entre um soldado e um urso levou à criação de uma obra icônica da literatura infantil? Por que a pangrama é importante para você? A pangrama não é apenas uma frase divertida, ela contém todas as letras do alfabeto, pelo menos uma vez, e isso a torna muito útil para testar fontes, teclados e até caligrafia. Uma pangrama famosa é: a rápida raposa marrom salta sobre o cachorro preguiçoso. Ela é conhecida por sua brevidade e facilidade de memorização, ao mesmo tempo em que mostra todas as 26 letras, o que a torna favorita entre tipógrafos e amantes da língua.
Mas as pangramas não são apenas ferramentas práticas. Elas também são uma maneira divertida de se desafiar criativamente. Imagine tentar formar uma frase usando cada letra, e ainda assim ela deve fazer sentido. Esse quebra-cabeça linguístico incentiva a explorar a estrutura da língua inglesa e suas possibilidades lúdicas. Você frequentemente as encontrará em jogos de palavras e quebra-cabeças, convidando pessoas de todas as idades a mergulhar na beleza da língua. Então, da próxima vez que você digitar essa pangrama clássica, lembre-se de seu significado e da alegria que ela traz para alunos e escritores em todo lugar. Prepare-se para se surpreender com o sanat, o prato de polvo em movimento. Essa experiência culinária da Coreia do Sul apresenta pedaços de polvo jovem que parecem estar se movendo, mesmo após serem servidos. Esse fenômeno incrível acontece devido às células nervosas do polvo, que continuam a reagir ao sal e ao toque, criando uma cena curiosa no prato. Os convidados, encantados com a apresentação viva, frequentemente vivenciam uma experiência gastronômica única. Embora esse prato possa parecer incomum, ele destaca a fascinante biologia desses seres. Os polvos possuem um sistema nervoso complexo que permite que seus corpos respondam a estímulos mesmo após a morte. Com o desenvolvimento das tradições culinárias ao redor do mundo, o sanat convida os gourmets corajosos a experimentar um prato que é ao mesmo tempo delicioso e capaz de gerar conversa. Você já experimentou um prato que desafiou suas ideias sobre comida? Você sabia que a Floresta Negra inspirou contos de fadas? A encantadora Floresta Negra na Alemanha tem uma rica história que cativou a imaginação de muitos, incluindo os famosos irmãos Grimm. Esta floresta densa e misteriosa é frequentemente envolta em névoa, o que lhe confere um charme mágico. Os irmãos Grimm, conhecidos por clássicos como João e Maria e Branca de Neve, se inspiraram nas paisagens da floresta e seu folclore para criar suas histórias favoritas. Contos sobre animais falantes, bruxas más e heróis corajosos ganhavam vida entre as altas árvores e os tranquilos riachos da região. As pitorescas vilas da Floresta Negra e suas paisagens dramáticas se tornaram o cenário perfeito para suas narrativas, inspirando maravilhas e aventuras. Hoje, ao explorar essa linda região, as pessoas quase podem ouvir o sussurro das histórias nascidas em suas profundezas. Então, seja caminhando pelas trilhas ou saboreando um pedaço do famoso bolo da Floresta Negra, a influência desses contos eternos está ao seu redor, pronto para mergulhar em um mundo de imaginação e história. Você já pensou em espelhos feitos de crânios de cavalos? Em várias culturas antigas, os crânios de cavalos tiveram um papel fascinante, indo além de simples restos do passado. As pessoas usavam esses crânios como espelhos, uma prática única que misturava superstições e utilidade. Acreditava-se que a superfície refletora do crânio de um cavalo poderia afastar espíritos malignos, protegendo aqueles que ousavam olhar em suas profundezas. Essa crença destacava a profunda conexão entre as pessoas e seus cavalos, simbolizando força e proteção. Além disso, as propriedades refletivas do osso polido ofereciam uma utilidade inesperada, ajudando as pessoas a se cuidarem ou a verificarem sua aparência em situações onde espelhos tradicionais não estavam disponíveis. A mistura de função e ritual nessa prática ressalta como as sociedades antigas viam os animais não apenas como companheiros, mas também como protetores espirituais. Não é incrível como eles entrelaçavam misticismo com a vida cotidiana? Você sabia que Neyan Prashin Smara tem fortalezas? Essas impressionantes construções foram feitas para proteger a rica história e cultura desse lugar único. Neyan Prashin Smara é conhecido por sua importância arqueológica, mostrando os vestígios de civilizações antigas que um dia prosperaram na região. As fortalezas, com suas defesas, não guardam apenas objetos físicos, mas também as histórias e o legado das pessoas que viveram aqui. Este local fascinante atrai historiadores e viajantes que desejam explorar uma paisagem que testemunhou séculos de mudanças. A fusão da natureza e da história em Neyan Prashin Smara cria uma narrativa envolvente sobre o passado, tornando-o um destino imperdível para todos que se interessam pelo patrimônio cultural. Quem não gostaria de estar em um lugar onde a história sussurra ao vento e antigas lendas ganham vida? É difícil de acreditar, mas o sono é realmente importante para o nosso cérebro.
Em nossas vidas corridas, muitas vezes o sono fica em segundo plano, mas ele é essencial. Durante o sono, especialmente na fase REM, nosso cérebro trabalha ativamente, processando e organizando as informações que coletamos ao longo do dia. Essa fase importante do sono ajuda a fortalecer a memória e a melhorar o aprendizado, facilitando a lembrança de fatos e habilidades mais tarde. Pesquisas mostram que pessoas que dormem bem após estudar se saem muito melhor em tarefas do que aquelas que não dormem o suficiente. Isso significa que seguir boas práticas de sono, como ter uma rotina regular e criar um ambiente confortável, pode melhorar significativamente as funções cognitivas. Então, da próxima vez que você pensar em passar a noite em claro, lembre-se de que uma boa noite de sono pode ser a chave para um exame bem-sucedido ou para aprender uma nova habilidade. Você sabia que as mães moldam a inteligência dos filhos? Pesquisas mostram que cerca de 80% das habilidades cognitivas de uma criança são herdadas das mães, destacando a importância dos genes maternos no desenvolvimento. Essa estatística interessante ressalta o papel poderoso das mães na definição não apenas da inteligência, mas também de várias características. Basicamente, a capacidade das crianças de pensar, aprender e resolver problemas depende muito do material genético da mãe. Mas não é só sobre os genes. O cuidado também importa. As ações, comportamentos e interações da mãe nos primeiros anos são fundamentais para desenvolver ainda mais essas habilidades herdadas. Por exemplo, ler para a criança, participar de conversas e criar um ambiente estimulante contribuem para o crescimento cognitivo. Então, da próxima vez que você se surpreender com a mente brilhante de uma criança ou sua curiosidade, lembre-se de que isso está intimamente ligado à influência da mãe. Essa descoberta gera discussões interessantes sobre natureza e criação, e sobre como podemos promover melhores resultados de desenvolvimento para as futuras gerações. Não é incrível como essas relações estão tão interligadas? Um fato interessante sobre cervejas super fortes. Algumas das cervejas mais fortes do mundo têm teor alcoólico acima de 60%, muito além da faixa comum de 4% a 6%. Uma delas é a Snake Venom, uma cerveja impressionante da Brewdog na Escócia, com incríveis 67,5% de álcool. Como eles conseguem essa força? O segredo está em um processo chamado destilação a frio. Essa técnica envolve congelar a cerveja e remover a água, concentrando o álcool. Devido à sua potência, essas cervejas geralmente são consumidas em quantidades muito pequenas, quase como bebidas destiladas. Elas podem surpreender pelo sabor e pela força, proporcionando uma experiência única para os amantes mais corajosos. Apenas lembre-se, não são bebidas do dia a dia, então aproveite com responsabilidade. Você já experimentou uma dessas cervejas extremas, ou teria coragem de tentar? Você sabia da tragédia do paraquedas na Torre Eiffel? Em 4 de fevereiro de 1912, Franz Reichelt, um alfaiate e inventor apaixonado, decidiu arriscar de verdade. Ele fez um paraquedas com suas próprias mãos, acreditando em sua segurança. Para provar sua ideia, subiu ao topo da famosa Torre Eiffel, que serviu como um impressionante cenário para seu ousado salto. Milhares de espectadores se reuniram lá embaixo, cheios de emoção e curiosidade. Mas no momento do salto, algo terrível aconteceu. O paraquedas não se abriu e ele caiu tragicamente, perdendo a vida. Apesar dessa história triste, Reichelt se tornou um símbolo de coragem e determinação no mundo da aviação. Seu ato arriscado inspira muitos que sonham em voar, lembrando que inovações muitas vezes vêm com riscos. Hoje, ele representa o espírito audacioso que impulsiona a busca por novas tecnologias. O salto de Reichelt terminou em tragédia, mas gerou discussões sobre segurança e design de paraquedas, impactando o futuro da aviação. Um fato interessante sobre os torneios de cavaleiros. Na Idade Média, os torneios de cavaleiros eram um dos esportes mais emocionantes e perigosos. Imagine cavaleiros em armaduras pesadas, galopando em seus cavalos em direção um ao outro com lanças longas, tentando derrubar o oponente do cavalo. A emoção era palpável, mas o perigo era real. Esses confrontos brutais frequentemente resultavam em ferimentos graves, como fraturas, concussões ou até pior. Às vezes, os cavaleiros arriscavam suas vidas nos torneios. Apesar desses riscos, os torneios fascinavam o público e mostravam a habilidade e a coragem dos cavaleiros. Participar desse esporte exigia não apenas força, mas também estratégia, precisão e um pouco de teatralidade para encantar a plateia.
Então, da próxima vez que você pensar na Idade Média, lembre-se de que os torneios de cavaleiros eram sobre mais do que apenas glória, eram também sobre sobrevivência. Não é uma visão fascinante da história? E isso pode te surpreender. A natureza pode causar desaparecimentos misteriosos. Todo ano, pessoas desaparecem em circunstâncias enigmáticas, gerando diversas teorias sobre o que aconteceu. Embora muitos desaparecimentos possam ser explicados por causas naturais, como avalanches, inundações ou ataques de animais, alguns casos permanecem envoltos em mistério. É surpreendente, mas na maioria desses casos não são encontrados nem destroços, nem sobreviventes, deixando amigos e familiares em desespero. Essa falta de evidências físicas alimenta especulações e até superstições, com alguns sugerindo intervenção sobrenatural. Em locais selvagens ou em vastos oceanos, a força da natureza pode ocultar pistas de uma forma que nos é difícil compreender. Embora a maioria dos desaparecimentos tenha explicações lógicas, a incerteza em alguns incidentes instiga nossa imaginação e levanta questões sobre o que realmente acontece quando pessoas aparentemente desaparecem sem deixar rastros. Estamos perdendo algo que vai além das explicações naturais? O que realmente influencia as mudanças no tamanho dos seios? Um estudo recente com 60 mil pessoas mostrou uma mudança interessante no tamanho médio dos seios das mulheres americanas, que aumentou de 34B para impressionantes 34DD. Esse crescimento de cerca de 3 tamanhos levanta questões sobre moda, saúde e percepção pública. Mas quais fatores contribuem para essa mudança? Muitos especialistas acreditam que o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, desempenha um papel importante. Com mais mulheres se preocupando com saúde e fitness, é possível que esses hábitos influenciem as formas do corpo. Além disso, a pressão social e a representação na mídia podem levar as mulheres a seguir certos padrões de beleza, resultando em mudanças no tamanho médio. Também com os avanços na tecnologia dos sutiãs, melhoraram o ajuste e o conforto, incentivando mais mulheres a aceitarem diferentes tamanhos com confiança. À medida que a atitude positiva em relação ao corpo continua a crescer, essas mudanças refletem não apenas alterações anatômicas, mas também ideais de beleza e autoaceitação em evolução. O que você pensa sobre essas tendências? Você já pensou naquela mesinha na caixa da sua pizza? Esse pequeno objeto branco de plástico, conhecido como suporte de pizza, foi criado em 1974 para resolver um problema simples, mas irritante, como evitar que a tampa da caixa amasse a pizza. Imagine abrir a caixa e encontrar a pizza grudada na tampa. Isso estragaria todo o seu almoço. O design inteligente do suporte de pizza tem a forma de um tripé, permitindo que ele fique em pé e mantenha a pizza no lugar. Ele não só preserva o queijo e os recheios, mas também ajuda a controlar o vapor, que pode deixar a pizza úmida. Surpreendentemente, esse minúsculo dispositivo se tornou um elemento icônico da cultura da pizza, muitas vezes passando despercebido entre os deliciosos recheios. Na próxima vez que você saborear uma fatia, reserve um momento para apreciar a ideia por trás desse simples objeto. É incrível como uma pequena solução pode melhorar muito a sua experiência com pizza. Quem diria que um pedacinho de plástico poderia ter um impacto tão saboroso? Adivinhe qual empresa compra mais fogos de artifício? O governo do Zirek Maishua é o maior comprador de explosivos do mundo, principalmente para operações militares e projetos de construção. Mas você pode se surpreender ao saber que a Disney ocupa o segundo lugar. A Disney ilumina o céu com espetáculos pirotécnicos em seus famosos parques, como Disneyland e Disney World. A magia dessas apresentações noturnas não é barata. A Disney investe milhões de dólares todos os anos para encantar seus visitantes. Essa busca por apresentações emocionantes destaca a importância do entretenimento em nossas vidas. Assim, enquanto o governo se concentra na segurança nacional e na infraestrutura, a Disney encanta milhões, iluminando o céu noturno. Quem diria que um destino tão amado pelas famílias desempenha um papel tão grande no mercado de explosivos? Adivinhe o que realmente causa a editofobia? A editofobia é um medo incomum, mas interessante, relacionado ao fato de que um pato está te observando. Sim, você não ouviu errado. Imagine que você está fazendo suas coisas e, de repente, sente que aqueles olhinhos brilhantes estão seguindo cada um dos seus movimentos. Pessoas com editofobia sentem ansiedade, achando que um pato ou ganso pode estar espionando elas, seja no quintal ou de um lago distante.
Esse medo estranho pode levar a situações engraçadas, mas constrangedoras, como evitar lugares onde patos possam estar ou ficar nervoso em parques. Embora a maioria de nós considere os patos inofensivos, o medo para quem sofre de editofobia é muito real. É um lembrete de como nossa mente pode criar cenários vívidos que levam a medos irracionais. Compreender a editofobia não é apenas motivo de risadas, é também uma conscientização sobre a natureza estranha dos nossos medos e como eles afetam nosso dia a dia. Você sabia que o nome Tesla tem uma história interessante? O nome Tesla não foi criado por Elon Musk ou sua revolucionária empresa de carros elétricos. Ele foi comprado de uma pequena startup chamada Tesla Motors por impressionantes $75 mil. Esse pequeno fato histórico é bastante fascinante, especialmente considerando que Nikola Tesla, em homenagem a quem a marca foi nomeada, fez grandes contribuições para a eletricidade e o eletromagnetismo. Ao escolher esse nome, Musk não apenas homenageou o gênio inventor, mas também acrescentou um toque de ironia. É curioso pensar como uma marca moderna de carros elétricos, criada para revolucionar o transporte, carrega com orgulho o nome de alguém que viveu há mais de um século. Hoje, os carros Tesla são associados a inovações, sustentabilidade e tecnologia de ponta, mostrando a combinação de história e ciência moderna em nosso mundo, em constante mudança. Como o nome molda o legado da marca? Você sabia que gêmeos têm mais frequentemente dominância à esquerda? Estudos mostram que cerca de 10-15% dos gêmeos são canhotos, um número bem maior do que na população geral, onde a taxa é de cerca de 10%. Esse fenômeno interessante levanta questões sobre os fatores genéticos e ambientais que influenciam a dominância das mãos. Cientistas acreditam que os genes compartilhados entre gêmeos podem ter um papel importante, já que gêmeos idênticos compartilham quase 100% do seu DNA, enquanto gêmeos fraternos compartilham cerca de 50%. Além disso, gêmeos estão em um ambiente próximo durante a gravidez, o que pode afetar seu desenvolvimento, pois frequentemente competem por espaço e recursos no útero. Esse ambiente pode influenciar o desenvolvimento do cérebro, possivelmente contribuindo para a dominância à esquerda em alguns casos. Embora a dominância à esquerda seja muitas vezes vista como uma característica incomum, ela também pode melhorar a criatividade e as habilidades de resolução de problemas. Então, os gêmeos são realmente únicos nesse aspecto da dominância das mãos. Difícil de acreditar, mas as baleias se alimentam de minúsculo krill. Esses gigantes marinhos que pesam até 200 toneladas se alimentam principalmente de pequenos crustáceos conhecidos como krill. As baleias usam um método incrível chamado filtração para capturar seu alimento. Elas nadam em densas aglomerações de krill, engolindo grandes volumes de água do mar e depois expelindo-a através de seus filtros, que funcionam como uma peneira, retendo os pequenos seres. Uma única mordida pode fornecer mais de 450 mil calorias. Para comparação, isso é o suficiente para fornecer energia a uma pessoa por quase 250 dias. Essa adaptação incrível ajuda as baleias a atender suas enormes necessidades energéticas, minimizando o esforço necessário para se alimentar. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se de que seu tamanho impressionante depende das menores refeições no vasto oceano. Que equilíbrio surpreendente da natureza! Vamos desvendar o mistério da estranha pedra Kumakivi. Esta incrível formação geológica na Finlândia tem intrigado tanto cientistas quanto visitantes curiosos. Conhecida como Kumakivi, ou Pedra Estranha, ela é um enorme bloco de pedra que parece equilibrar-se sem esforço sobre uma pedra menor embaixo. Geólogos acreditam que essa disposição incomum é resultado da atividade glacial do último período glacial. Quando as geleiras avançavam e recuavam, elas transportavam esse enorme bloco e o deixavam precariously posicionado sobre seu menor equivalente. O que torna Kumakivi ainda mais intrigante é como desafia nossa compreensão da gravidade. Parece quase impossível que uma pedra tão pesada permaneça estável nessa posição. Todo ano, pessoas se reúnem para ver essa incrível maravilha da natureza, questionando como ela consegue ficar no lugar. Quais segredos Kumakivi guarda sobre a história geológica do nosso planeta? Prepare-se para se surpreender com o julgamento de um cachorro em Salem. Em 1692, durante os infames julgamentos das bruxas de Salem, até mesmo um cachorro se tornou vítima da histeria relacionada à feitiçaria.
Esse cachorro foi acusado de ser o companheiro de uma bruxa, o que significava que as pessoas acreditavam que ele poderia se comunicar com bruxas e ajudá-las em sua magia negra. A ideia de que bruxas tinham animais de estimação era comum na América colonial, onde o medo e a superstição afetavam a mente de muitos. Os julgamentos foram marcados por uma loucura de acusações, resultando na execução de muitos inocentes. O julgamento do cachorro representa um capítulo estranho e assustador na história, mostrando o quão profundamente o medo do sobrenatural penetrava na vida cotidiana. Imagine uma época em que um simples cachorro poderia ser condenado apenas com base em especulações. Este incidente mostra que os julgamentos de Salem não diziam respeito apenas às pessoas. Eles se estendiam a qualquer ser vivo considerado suspeito. O que isso diz sobre nossa compreensão de justiça hoje? Difícil de acreditar, mas rostos podem ganhar concursos. Em Egremont, na Inglaterra, acontece desde 1267 um torneio inusitado dedicado à arte de fazer as caretas mais engraçadas. Participantes vêm de longe para participar deste evento divertido, mostrando sua habilidade de distorcer e fazer expressões faciais realmente hilárias. Este concurso único, reconhecido pelo Livro dos Recordes, atrai a atenção pela sua diversão e criatividade. Cada participante busca superar o anterior, usando suas habilidades para criar personagens cômicos que fazem o público rir. O torneio não apenas destaca o talento individual, mas também fortalece os laços na comunidade, entretendo os visitantes e tornando-se uma tradição querida da cidade. Se você algum dia estiver em Egremont durante este evento emocionante, prepare-se para ver truques faciais inesquecíveis. Quem diria que um concurso tão engraçado poderia trazer tanta alegria? Você pode se surpreender. Franklin nunca foi atingido por um raio. Benjamin Franklin é conhecido por seu famoso experimento com uma pipa, mas, na verdade, a história é um pouco diferente do que a lenda diz. Embora realmente tenha usado uma pipa em seus experimentos sobre eletricidade, ele nunca foi atingido por um raio. Em vez disso, suas inovações ajudaram a provar que o raio é uma forma poderosa de eletricidade. Ao soltar uma pipa com uma chave presa durante uma tempestade, ele coletava cargas elétricas das nuvens, iluminando a conexão entre raios e eletricidade. Esse avanço significativo estabeleceu uma base importante para a ciência elétrica moderna, influenciando como entendemos e usamos eletricidade hoje. Portanto, embora a imagem de Franklin lutando contra um raio pareça emocionante, sua verdadeira conquista está mais relacionada à curiosidade e à pesquisa científica. Porque ainda guardamos amostras do vírus da varíola. A discussão sobre os dois últimos locais oficiais que armazenam o vírus da varíola se tornou um tema quente entre os cientistas. Essas amostras mantidas nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos Hneamuri e no Centro Estatal de Virologia e Biotecnologia na Rússia são tanto um tesouro quanto uma bomba relógio. Por um lado, a Organização Mundial da Saúde defende que manter o vírus permite a realização de pesquisas importantes que podem nos ajudar a entender vírus semelhantes ou, potencialmente, desenvolver vacinas para futuras epidemias. No entanto, críticos alertam que o risco é alto demais, pois vazamentos acidentais ou, no pior cenário, bioterrorismo, podem ter consequências catastróficas. O debate continua. Devemos priorizar a pesquisa e a segurança? Ou é hora de destruir as últimas amostras de uma doença que já levou milhões de vidas? Você sabia que o príncipe Harry passou por um túnel trágico? Em 2007, durante uma visita a Paris, o príncipe Harry tomou a decisão emocional de atravessar o túnel onde sua mãe, a princesa Diana, faleceu tragicamente em 1997. Ele esperava que isso o ajudasse a lidar com a dor pela morte precoce dela. No entanto, em vez disso, ele foi tomado por lembranças e emoções que só aumentaram seu sofrimento. Mais tarde, Harry admitiu que essa decisão foi um erro e apenas aprofundou sua dor, em vez de aliviá-la. Esse momento tocante destaca a complexidade do luto e como um lugar físico pode estar ligado a emoções intensas, mostrando que, às vezes, enfrentar o passado é muito mais difícil do que esperamos. Como encontrar consolo quando as memórias são tão vívidas? Difícil de acreditar, mas os parasitas são criaturas incríveis. O Museu de Parasitologia, Maguro, em Tóquio, Japão, revela o frequentemente mal compreendido mundo da parasitologia. Fundado em 1953 pelo Dr. Satoru Kamigai,
Este museu único atrai mais de 50 mil visitantes anualmente, interessados em aprender sobre as complexas relações entre parasitas e seus hospedeiros. Dentro você encontrará uma exposição de 2 andares, com 300 amostras preservadas, mostrando a incrível diversidade desses organismos. Cada amostra conta sua própria história, destacando como os parasitas podem variar de minúsculos, que afetam nossa saúde, a grandes que podem surpreendê-lo. Além disso, o museu possui uma biblioteca de pesquisa com impressionantes 60 mil amostras de parasitas, tornando-se um verdadeiro tesouro para cientistas e entusiastas. Seja você um estudante curioso, um pesquisador ou apenas alguém em busca de uma diversão inusitada, este museu oferece uma visão fascinante do lado oculto da natureza, que é tão informativa quanto intrigante. Você se atreve a explorar o mundo dos parasitas. O Facebook acompanha o comportamento dos usuários na internet, coletando dados como endereços IP e URLs visitados, mesmo quando você não está logado. Isso significa que, ao navegar na web, o Facebook continua observando, reunindo informações sobre seus interesses e hábitos. Mas por que isso é feito? Para personalizar sua experiência e mostrar anúncios direcionados. No entanto, muitas pessoas se sentem desconfortáveis com esse nível de vigilância. Isso levanta sérias questões sobre privacidade online e quem tem acesso aos nossos dados pessoais. Estamos sacrificando nossa privacidade em troca de conveniência e conteúdo adaptado? Com o aumento dos vazamentos de dados, é fundamental saber como nossas informações são usadas e que medidas podemos tomar para nos proteger. Na era digital, a linha entre serviços úteis e monitoramento invasivo é muito tênue. Propriedades incríveis das plantas no chá de ervas dos nativos americanos. Ao longo dos séculos, os nativos americanos prepararam chás com diversas plantas locais, aproveitando os poderes curativos da natureza. Essas misturas de ervas frequentemente ajudavam com problemas digestivos e resfriados, mostrando um profundo conhecimento da flora local. No entanto, nem toda planta tem um sabor agradável. Imagine pegar uma folha que promete uma bebida borbulhante, mas acaba com um gosto que lembra grama. É compreensível que isso possa causar frustração e desconfiança em relação aos remédios à base de ervas. Mas a verdade é que muitas plantas têm propriedades curativas poderosas, independentemente do seu sabor. Entendendo essa história, podemos valorizar melhor a sabedoria das tradições dos nativos americanos, explorando o fascinante mundo da medicina herbal hoje. Então, da próxima vez que você beber chá de ervas, pense nas viagens e histórias que o moldaram. Você não vai acreditar por que Marte é vermelho. O planeta Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho, por causa de sua cor avermelhada e enferrujada. Essa cor vibrante vem do ferro no solo, que interagiu com o oxigênio ao longo de bilhões de anos. Assim como uma bicicleta deixada na chuva enferruja, o ferro em Marte passou por um processo semelhante, criando sua tonalidade característica. Essa ferrugem faz de Marte a maior esfera enferrujada do nosso sistema solar. O mesmo processo de oxidação que causa a ferrugem do ferro na Terra moldou a paisagem empoeirada de Marte. É surpreendente pensar que este majestoso planeta, com suas vastas planícies e altos vulcões, é colorido pela química da natureza. Ao explorar Marte com rovers e missões, entender sua superfície enferrujada pode revelar pistas sobre seu passado, incluindo se já houve condições adequadas para a vida. Quais outros segredos Marte esconde? Muitos não sabem, mas o golfe provoca emoções. O golfe não é apenas um esporte, é uma viagem no tempo, especialmente em lugares como Edith Fest e o Clube de Golfe Raivoso. Essas locações icônicas dão vida ao jogo, trazendo à tona a nostalgia e as experiências únicas dos anos 50. Quando os jogadores fazem um golpe, podem sentir ecos de risadas, rivalidades amigáveis e noites de verão nos campos verdes. A atmosfera nesses clubes é rica em histórias. Cada buraco conta sobre triunfos, decepções ou risadas compartilhadas com amigos. O golfe une gerações, permitindo que os jovens aprendam com os veteranos, criando novas memórias. Mesmo que você não seja um golfista experiente, ao pisar no campo, pode sentir a liberdade e a alegria. Então, por que essa combinação de esporte e emoções continua viva ao longo das décadas? Acredite ou não, Roosevelt era mais jovem que Kennedy. Embora John F. Kennedy seja geralmente considerado o presidente mais jovem do Circuit Showa, assumindo o cargo aos 43 anos, na verdade, esse título pertence a Theodore Roosevelt, que se tornou presidente com apenas 42 anos.
Esse momento histórico ocorreu em 1901, após o trágico assassinato do presidente William McKinley. Imagine a emoção e a tensão daquela época. Roosevelt teve que assumir uma enorme responsabilidade em meio a uma crise nacional, trazendo energia e uma nova visão para a América. Ele era conhecido por sua personalidade enérgica e políticas progressistas, defendendo a proteção da natureza e reformas sociais que mudaram o país. Sua ascensão à presidência marcou o início de uma nova era na política dos Yakanewá, quando o poder executivo realmente começou a se expandir. Então, da próxima vez que alguém mencionar Kennedy como o presidente mais jovem, lembre-se de que, na verdade, o primeiro foi Theodore Roosevelt, que abriu caminho para a liderança moderna. Não é incrível como a história pode nos surpreender? Descubra a magia do solo stove mesa. Este compacto lareira externa transforma a forma de aproveitar o fogo, especialmente em jardins e varandas. O solo stove mesa foi projetado para queimar de forma dupla, reduzindo a fumaça em até 90%. Isso significa que você pode desfrutar do calor do fogo, sem a nuvem irritante de fumaça. Sua portabilidade o torna perfeito para encontros, seja um jantar aconchegante com amigos ou uma noite tranquila sob as estrelas. A lareira utiliza pellets ou pequenos pedaços de madeira que queimam de forma eficiente, mantendo o calor e aumentando seu prazer ao ar livre. Além disso, seu design moderno adiciona um toque estiloso a qualquer espaço, tornando-o não apenas funcional, mas também o centro das atenções em seus encontros. Imagine-se assando marshmallows ou tomando chocolate quente à luz das chamas cintilantes, que não incomodam seus amigos e familiares com fumaça. Então você está pronto para elevar suas experiências ao ar livre com o solo stove mesa? Vamos revelar a incrível réplica Lego da Toyota Supra. Esta criação impressionante é uma réplica em tamanho real da Toyota Supra, feita com incríveis 400 mil blocos. Lego. Imagine a dedicação e a criatividade necessárias para criar algo que não só lembra um carro clássico, mas também tem faróis funcionais e assentos que funcionam. Este projeto realizou os sonhos de muitos fãs de Lego e amantes de carros. O trabalho cuidadoso dos mestres garante que cada linha e curva da Supra seja reproduzida com precisão, mostrando as infinitas possibilidades dos blocos Lego. Construída para uma exposição, este modelo impressionante é um testemunho da engenhosidade dos construtores, que conseguem transformar simples blocos de plástico em um veículo realista. Os visitantes frequentemente admiram o exterior brilhante e o interior detalhado, despertando nostalgia e entusiasmo. Então, por que o carro Lego atrai tanta atenção? Não é apenas um brinquedo, é um exemplo vibrante de engenharia, arte e paixão, tudo reunido em uma obra extraordinária. O que os fãs de Lego irão criar na próxima vez? As longas pescoços das girafas podem fazer mais do que apenas alcançar as árvores. É surpreendente pensar que as girafas desenvolveram seus altos pescoços, principalmente para comer folhas em grandes alturas, onde a competição por comida é baixa. Graças à sua incrível altura, elas conseguem desfrutar das folhas mais saborosas, que outros animais não conseguem alcançar. Mas essa não é toda a história. Os machos das girafas também usam seus longos pescoços para um tipo único de competição chamado luta de pescoços. Durante essas competições, eles balançam os pescoços e colidem as cabeças com outros machos, mostrando sua força e dominância, o que é importante para os direitos de acasalamento. Essa combinação de vantagens alimentares e habilidades sociais destaca como a evolução molda não apenas as características físicas dos animais, mas também seu comportamento. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que não se trata apenas de sua altura, é também sobre sobrevivência e prosperidade na natureza. Prepare-se para se surpreender com o grilo gigante. Este incrível inseto originário da Nova Zelândia é o mais pesado do mundo, pesando 70 gramas, ou cerca de 2,5 onças. Para se ter uma ideia, isso é mais pesado do que alguns pássaros pequenos. O grilo gigante pode chegar a 10 centímetros de comprimento, ou aproximadamente 4 polegadas, e sua aparência lembra a de um grilo, com longas antenas e um corpo robusto. Os moradores locais o chamam de Diabo da Noite, e sua fama condiz com seu tamanho. Enquanto muitos insetos se escondem durante o dia, os grilos gigantes são noturnos, coletando folhas e frutas sob a escuridão. Apesar de seu tamanho impressionante, eles são inofensivos para os humanos, o que os torna interessantes para observar.
mas não representam ameaça para o seu piquenique. Como um inseto tão grande conseguiu evoluir em um ambiente isolado como a Nova Zelândia? Quer saber sobre a incrível ave mergulhadora? A mergulhadora é uma criatura fascinante, famosa por suas habilidades impressionantes. Diferente da maioria das aves, ela não apenas voa no céu, mas também mergulha e nada debaixo d'água. Essa adaptação única permite que ela procure comida em rios e córregos. Quando a mergulhadora está à caça, ela pode mergulhar todo o corpo ou apenas a cabeça, observando a água em busca de insetos e peixes pequenos. Ela utiliza uma técnica chamada mergulho, que a ajuda a aprender a respiração e nadar eficientemente, graças às suas asas fortes e forma aerodinâmica. Assistir a mergulhadora em ação é um espetáculo. Ela salta graciosamente de pedra em pedra, às vezes até fazendo pequenas acrobacias debaixo d'água durante a caça. Essa ave é frequentemente encontrada em córregos rápidos da América do Norte e partes da Europa. Sua habilidade de sobreviver em tais condições destaca o quão adaptável e engenhosa pode ser a vida selvagem. Na próxima vez que você avistar uma mergulhadora, reserve um momento para apreciar suas incríveis habilidades. Quem diria que uma ave poderia fazer tanto? Você sabia que as microesferas prejudicam nossos oceanos? Essas pequenas partículas plásticas, frequentemente encontradas em esfoliantes e sabonetes, podem parecer agradáveis na pele, mas causam grandes danos ao meio ambiente. Quando você se lava, essas microesferas facilmente vão para o esgoto, passando pelos sistemas de drenagem e, eventualmente, chegando a rios e oceanos. Ao entrar na água, elas atraem poluentes nocivos e se tornam alimento para organismos marinhos, o que pode causar sérios problemas de saúde para os animais, e até para nós se consumirmos frutos do mar. Isso significa que as microesferas contribuem significativamente para a poluição dos oceanos, ameaçando ecossistemas e a biodiversidade. Muitos países começaram a proibir seu uso, destacando a necessidade de proteger nossas águas. Portanto, da próxima vez que você escolher um esfoliante, considere uma alternativa natural. Cada pequena mudança pode ajudar a manter nossos oceanos limpos e vivos. Você pode se surpreender. A teia é incrivelmente resistente. A teia é um material natural surpreendente, mais fina que um fio de cabelo humano, mais 5 vezes mais forte que o aço, quando comparada com o mesmo diâmetro. Essa combinação única de resistência impressionante, elasticidade incrível e leveza faz da teia um milagre da natureza. Imagine uma corda de teia com apenas 2 centímetros de espessura. Ela poderia parar um Boeing 747 em pleno voo. Essa habilidade impressionante chamou a atenção de cientistas e pesquisadores que estão explorando diversas aplicações fascinantes desse material, desde o desenvolvimento de cordas leves e resistentes para espaçonaves, até a criação de linhas de pesca biodegradáveis e até mesmo suturas médicas. As possibilidades são infinitas. No futuro, a teia pode desempenhar um papel fundamental em setores como construção e biotecnologia, mudando nossa percepção sobre materiais e suas aplicações. E se eu te contar sobre o roubo de donuts? Em uma reviravolta estranha, um homem em Massachusetts decidiu assaltar uma loja usando uma caixa de donuts como máscara. Sim, você não ouviu errado. Em vez de uma máscara comum, ele escolheu uma enorme caixa, normalmente usada para transportar guloseimas. Embora isso possa parecer engraçado, essa escolha inusitada não foi muito eficaz. A caixa não conseguiu esconder seu rosto completamente, e ele foi facilmente reconhecido nas gravações das câmeras de segurança. O caixa provavelmente sentiu uma mistura de choque e risada enquanto tudo acontecia. Logo, a polícia identificou o homem pelas imagens nítidas das câmeras, o que prova que alguns criminosos nem sempre pensam bem em seus planos. Esse roubo estranho levanta a questão: até onde as pessoas estão dispostas a ir por um ganho rápido, mesmo que pareça bobo? Fique conosco para mais histórias inusitadas do mundo do crime. Conheça o chevretin, uma pequena cápsula do tempo da natureza. Você pode se surpreender. O chevretin, também conhecido como cervo-morcego, é uma das criaturas mais únicas do planeta. Esses pequenos animais lembram mini-cervos, mas têm uma característica especial, presas afiadas que os diferenciam de seus parentes maiores. O que é realmente impressionante é que os chevretins quase não mudaram em milhões de anos, tornando-os uma ligação viva entre os ruminantes, como as vacas, e os não ruminantes, como os porcos. Sua forma simples e elegante remete ao passado antigo da natureza.
É surpreendente, mas esses pequenos ruminantes habitam as florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde se movem através da densa vegetação. Devido à sua natureza tímida e características incomuns, os chevretins levantam questões importantes sobre como a evolução funciona e por que algumas espécies permanecem praticamente inalteradas. Não é incrível pensar que um animal tão pequeno pode guardar tantos segredos da história do nosso planeta? Acredite ou não, mas balançar a cabeça queima calorias. Se você balançar a cabeça contra a parede por 1 hora, pode queimar cerca de 150 calorias. Parece estranho, não é? No entanto, esse método incomum não só é excêntrico, mas também pode ser perigoso, causando lesões cerebrais e outros problemas sérios. Em vez disso, que tal trocar essa maneira estranha de queimar calorias por algo mais seguro e agradável? Passear com o cachorro em um ritmo acelerado por 45 minutos não só ajuda a queimar a mesma quantidade de calorias, mas também melhora a saúde e o humor do seu amigo peludo. Além disso, caminhar ao ar livre traz benefícios como ar fresco e mudança de ambiente, o que melhora seu humor e bem-estar geral. Portanto, embora a ideia de balançar a cabeça como exercício possa chamar sua atenção, a alegria e a segurança de passear com o cachorro são difíceis de superar. Que tal levar seu pet para uma caminhada em vez disso? Por que táticas militares antigas não funcionam mais? A guerra moderna mudou muito, afastando-se dos métodos tradicionais que antes definiam as batalhas. Antigamente, os exércitos costumavam confiar informações e confrontos diretos, onde a quantidade e a força eram decisivas. Porém, hoje em dia, grandes exércitos organizados utilizam tecnologia e diversas estratégias, empregando ferramentas como drones, guerra cibernética e métodos de inteligência modernos. Essas mudanças tornaram algumas táticas históricas, como a falange clássica ou o ataque de cavalaria, ineficazes contra manobras rápidas e ataques coordenados das forças atuais. Além disso, a guerra de guerrilha e táticas irregulares se tornaram relevantes, permitindo que grupos menores desafiem adversários maiores. Como resultado, entender o campo de batalha moderno exige adaptação constante e pensamento inovador. Como os exércitos podem equilibrar tradições com as novas demandas da guerra? Prepare-se para ser surpreendido pela cerveja mais forte do mundo. Conheça a Snake Venom, uma criação incrível de uma cervejaria escocesa com impressionantes 67,5% de teor alcoólico. Imagine beber uma bebida que é mais forte do que a maioria dos destilados. A Snake Venom é exatamente assim, desafiando todas as suas expectativas sobre cerveja. Esta cerveja incomum não é para os fracos e vem com um aviso devido à sua alta graduação. Por isso, geralmente é consumida em quantidades muito pequenas, tornando-se mais um item de coleção ou uma novidade para os apreciadores de cerveja. Os fãs admiram seu sabor único, que combina notas de caramelo e íris com um final surpreendentemente suave. Se você tiver a oportunidade de experimentá-la, lembre-se de beber devagar e com responsabilidade. Você é ousado o suficiente para provar essa lenda líquida? Adivinhe qual é a montanha mais alta da Europa? Essa rota desafiadora de escalada, conhecida como Subida ao Mont Blanc, não só oferece vistas incríveis, mas também é a montanha mais alta da Europa. Patrocinado pela Red Bull, este evento reuniu os melhores alpinistas do mundo, mostrando suas habilidades e força em um terreno difícil. O patrocínio não apenas garantiu apoio financeiro, mas também atraiu atenção para os alpinistas, elevando sua reputação na comunidade. Imagine a emoção de escalar rochas que tocam o céu e a adrenalina correndo em suas veias. Com suas paredes íngremes e clima imprevisível, o Mont Blanc desafia até os mais experientes aventureiros. Ao enfrentarem essa rota difícil, os alpinistas lidam com provas físicas e psicológicas, contando com trabalho em equipe e estratégia. É uma celebração da determinação e coragem humanas. Este evento reflete a essência dos esportes radicais e inspira, unindo alpinistas de diferentes partes do mundo na busca pela conquista do cume. Então, o que você acha de escalar a montanha mais alta da Europa? Você sabia que os guepardos têm baixa diversidade genética? Essa situação única ocorreu devido à drástica redução da população, que aconteceu há milhares de anos. Durante esse período, o número de guepardos caiu para uma pequena fração do que era originalmente. Como resultado, a diversidade genética entre os guepardos diminuiu significativamente,
tornando-os mais vulneráveis a doenças e mudanças no ambiente. Na verdade, a falta de diversidade genética pode causar problemas de saúde, como redução da fertilidade e maior suscetibilidade aos efeitos da consanguinidade. Cientistas acreditam que essa situação levanta sérias preocupações para os esforços de conservação dos guepardos hoje. Compreender sua composição genética é crucial para garantir a sobrevivência desses magníficos predadores. Com menos características genéticas, o futuro dos guepardos pode estar em risco. E se eu disser que as freiras começaram a miar em 1844? Este evento estranho aconteceu em um convento na França, onde um grupo de freiras começou a miar como gatos todos os dias. O comportamento incomum surpreendeu os moradores locais, que não podiam acreditar no que ouviam. Durante várias semanas, o miado continuou, a ponto de as autoridades enviarem soldados para investigar essa situação peculiar. Historiadores sugerem que o motivo desse fenômeno estranho pode ter sido estresse, tédio ou até mesmo sugestão psicológica. No entanto, alguns ainda se intrigam com a possibilidade de uma influência mais misteriosa. Este incidente permanece um dos casos mais notáveis de comportamento coletivo já registrados, levando muitos a refletir sobre o que a mente humana é capaz de fazer, manifestando ações incomuns em grupos. Que mensagem pode trazer esse evento estranho sobre a psicologia humana? Você pode se surpreender. Como funcionam os sensores de nível de combustível? O sensor de nível de combustível nos carros funciona através de um mecanismo inteligente com um flutuador. Esse flutuador sobe e desce de acordo com o nível de combustível no tanque, dando aos motoristas uma ideia clara de quanto gasolina resta. Quando o tanque está cheio, o flutuador está em cima, e à medida que o combustível é consumido durante a condução, ele desce gradualmente. Esse movimento é convertido em sinais elétricos que mostram o nível de combustível no painel. Esse sistema simples, mas eficaz, é vital para o funcionamento do carro. Sem ele, os motoristas não saberiam quanto combustível tem, o que pode levar a paradas inesperadas nos postos. O sensor de nível de combustível ajuda a evitar situações em que a gasolina acaba, transformando uma situação potencialmente estressante em uma viagem tranquila. É incrível pensar em como um detalhe tão cotidiano é projetado de forma tão inteligente. Na próxima vez que você verificar seu sensor, vai valorizar o papel importante do flutuador em mantê-lo informado durante a viagem. Acredite ou não, mas no Brasil se fala português mais do que em qualquer outro lugar. Com uma população de mais de 211 milhões de pessoas, o Brasil possui a maior comunidade de língua portuguesa do mundo. Esse patrimônio linguístico único está ligado à história colonial do Brasil, quando Portugal se estabeleceu na região no século XVI. O português está profundamente entrelaçado com a cultura brasileira, evoluindo ao longo do tempo e absorvendo influências de línguas indígenas, dialetos africanos e até mesmo de imigrantes. Hoje, o português no Brasil é vibrante e diversificado, com sotaques regionais e gírias únicas que podem ser bem diferentes do português europeu. Essa identidade linguística molda a literatura, a música e as conversas do dia a dia no Brasil, tornando-se um elemento-chave da cultura do país. Na próxima vez que você ouvir bossa nova ou ler um romance brasileiro, lembre-se de que o português não é apenas uma língua, é uma expressão vibrante do diverso patrimônio do Brasil. Descubra o que realmente impulsiona o sucesso de Jessie J. Jessica Ellen Cornish, conhecida como Jessie J, nos encanta com sua poderosa voz e performances dinâmicas. Mas você sabia que seu nome completo revela um pouco sobre sua história pessoal? Nascida em 1988 em Londres, ela sonhou com a fama desde pequena, superando dificuldades que moldaram sua determinação. Jessie J começou a cantar cedo, se apresentando em peças escolares e concursos de talentos. Seu estilo único mistura pop, R&B e hip hop, o que a faz se destacar em um cenário musical lotado. Ela ganhou fama com sucessos como Price Tag e Domino, mostrando sua habilidade de cantar melodias memoráveis enquanto transmite mensagens significativas. Como alguém que luta abertamente contra a ansiedade e problemas de saúde, Jessie J inspira fãs não apenas com sua música, mas também com sua resiliência e sinceridade. Portanto, quando você ouvir suas canções, lembre-se de que por trás do nome Jessica Ellen Cornish existe uma história profunda.
Veja o que é surpreendente sobre os direitos dos possuidores. As leis de aquisição de posse permitem que as pessoas reivindiquem terras que não são suas, mas apenas se as utilizarem de forma aberta, contínua e sem permissão por um certo período. Esse conceito, conhecido como direitos dos possuidores, tem raízes no direito comum inglês e existe em vários países hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, se alguém usar um pedaço de terra por 10 anos sem qualquer reivindicação do verdadeiro proprietário, pode legalmente se tornar o dono. Embora essas leis tenham o objetivo de incentivar o uso produtivo da terra, elas podem levar a disputas legais complexas. Alguns argumentam que criam brechas que permitem que pessoas abusem da propriedade alheia, levantando questões sobre justiça e equidade na posse da terra. Então, o que você acha? Essas leis são benéficas para a sociedade ou representam uma falha em nosso sistema jurídico? Você não vai acreditar no que dizem sobre guarda-chuvas no Japão. Na cultura japonesa, existe uma lenda divertida que diz que, se você tratar mal um guarda-chuva, ele pode se transformar em um fantasma de um olho só, conhecido como Karakasa Obake. Essa história engraçada destaca a importância de cuidar dos objetos do dia a dia. A crença surgiu em tempos em que as pessoas dependiam muito dos guarda-chuvas, não só da chuva, mas também para se proteger do sol e do vento. O Karakasa Obake é frequentemente retratado como um personagem vivo, que salta em uma perna só e usa seu único olho para vigiar os donos descuidados. Para não invocar essa criatura fantasmagórica, acredita-se que devemos tratar os guarda-chuvas com respeito, mantê-los secos e em bom estado. Essa imagem vibrante nos lembra a todos de valorizar as pequenas coisas em nossas vidas e não tomá-las como garantidas. O que você acha dessas histórias fantásticas? Prepare-se para conhecer a máquina mais rápida do mundo. Essa incrível máquina, reconhecida como a mais veloz do planeta, foi projetada para enfrentar os desafios mais complexos da humanidade, como as mudanças climáticas e avanços na medicina. Imagine um supercomputador operando em velocidade relâmpago, processando enormes volumes de dados e realizando cálculos complexos em um instante. Essa máquina extraordinária pode simular condições climáticas, ajudando os cientistas a prever fenômenos meteorológicos severos com mais precisão. Ela também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da medicina, analisando informações genéticas e acelerando a descoberta de novos medicamentos. Com essas tecnologias avançadas, os pesquisadores podem criar soluções inovadoras para melhorar a saúde e enfrentar problemas ambientais. Essa velocidade e capacidade abrem novos horizontes para pesquisas científicas que antes pareciam impossíveis. Como essa máquina extraordinária pode transformar nosso mundo para melhor?